Caso Isis, voltamos a falar. Amanhã a justiça vai ouvir o principal suspeito do desaparecimento da jovem. Aliás, o único suspeito, o Marcos Rony, um homem conhecido na cidade de Tibagi. Ele se intitulava Marcos Rony. Por quê? Porque ele andava se parecendo como um policial, andava inclusive com viatura. E agora, como é que fica a família da Isis em meio a tudo isso? A mãe da adolescente ainda tem esperança de encontrar o corpo da filha, porque muitas vezes eu vi a mãe da Isis falando na esperança de que um milagre pudesse acontecer. Mas cá entre nós, depois de 139 dias, a esperança de encontrar o corpo. Ela viva, não mais. Reportagem de Ricardo Vilches. A foto que estampa a camiseta da mãe não foi escolha aleatória. Foi tirada, eu acredito que umas 2 semanas antes dela desaparecer, num passeio que elas fizeram, ela e a Ana Beatriz. Quando Isis era dada apenas como desaparecida, a família divulgou inúmeras fotos dela. Em momentos de descontração, em situações mais íntimas. E na maioria das vezes, mostrava uma adolescente feliz. E a foto escolhida não foi diferente. Por que essa foto aqui a senhora escolheu para colocar na camiseta? Porque era mais recente. Era mais recente que nós tínhamos. E ficou marcada. A entrevista foi feita no primeiro dia de audiência no Fórum de Tibagi. Foi o primeiro dia também que Dona Flávia viu Marcos Rony desde que ele foi preso. A mãe não sabia do relacionamento entre ele e a filha. A mãe não sabia que Isis tinha saído de casa pela última vez para ver o segurança. Na época, foi a irmã de Isis, de 10 anos, que contou para a mãe. Eu já sabia há algumas semanas já que ela estava grávida. Aí ela estava muito nervosa para contar para a mãe. E daí falando que ia se encontrar com esse homem aí, que ela tinha tido um caso. Dona Flávia é uma mulher religiosa. Estava na igreja quando Isis saiu de casa naquele 6 de junho para não voltar mais. Marcos Rony esteve com a adolescente por último. Era um encontro para tratar da gravidez indesejada. Nunca omiti que eu tive encontro com ela foi encontrar comigo. Negativo, minha mulher sabe, todo mundo sabe. Conversamos uns minutos ali, ela a todo momento querendo que eu desse um jeito nessa suposta gravidez, né? E ela não falou que eu era o pai, ela falou que ela não sabia quem era o pai. As provas foram levantadas. Tentativa de compra de abortivo em farmácia. Consulta informal com funcionárias de saúde de Tibagi. Daí eu comentei com ele que isso aí não existe mais nos hospitais, porque é proibido, realmente não existe mais esse tipo de remédio. Pelo menos aqui no hospital não existe, nós não temos nem acesso a esse tipo de remédio. E aí eu falei para ele, agora quem vende eu já não sei. Ainda fiz um comentário com ele assim, perguntei para quem que era, ele falou assim, não, é com uma amiga minha e ela é de menor. Dona Flávia viu Marcos Rony por videoconferência. Ela na sala com o juiz. Ele preso em Ponta Grossa. A senhora procurou olhar para o Marcos Rony? Alguns momentos eu olhei. Por quê? Porque eu queria ver se ainda podia ter um vestígio ali de um ser humano que possa vir se arrepender. Mas assim, o que eu pude ver ali das poucas vezes que eu olhei, ele é extremamente debochado. Ele é convicto do que ele não fez, porque todo psicopata como ele é, com toda a trajetória de crimes que ele tem nas costas, ele consegue disfarçar muito bem. Então, eu acho que o que me causou mais, assim, algum tipo de sentimento ali no momento, foi indignação. Ela está certa. Marcos Rony jamais assumiu o crime. Pelo contrário, as câmeras o desmentiram sobre o último destino. O segurança deixou Tibagi e só voltou quase 1 hora depois. As imagens também revelaram que ele se desfez das roupas e das botas que usou no encontro com Isis. Mensagens trocadas com o tio mostram que ele mentiu até sobre conhecer a adolescente. Dona Flávia sabe que quinta-feira será o dia. Será a vez de Marcos Rony prestar depoimento para o juiz. Assumir o crime e revelar onde está o corpo é algo descartado. Os advogados já anteciparam isso. O Marcos não pode e não tem como confessar algo que ele não fez, né? O Marcos, desde o início
da investigação, quando ele compareceu na delegacia de polícia, ele é firme, ele é claro de que ele não tem qualquer envolvimento com isso. Então, essa hipótese de indicação de corpo ou de confissão, ela inexiste, ela é improsperável aí dentro do processo. Isso não vai acontecer, então. Isso não vai acontecer. E dona Flávia, irá acompanhar esse depoimento? Terá coragem de ouvir o homem que matou a filha? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que seria muito para mim. Pesado demais, porque eu teria que daí falar alguma coisa, né? Daí eu não ia poder ficar quieta, então eu prefiro não assistir. A data está marcada. O depoimento de Marcos Rony será na quinta-feira. Tá aí, gente. Continuamos acompanhando essa história, que é um verdadeiro quebra-cabeça de investigação policial. Ele continua negando, hein? Ele continua negando.